Um dos assuntos mais fascinantes e complexos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras diz respeito à questão do sofrimento. Um livro em especial trata deste assunto, que é o livro de Jó. Narra a história de um homem rico, um homem importante e conhecido no seu país, e que era dotado de boas qualidades. Um homem correto, justo, temente a Deus, e que o próprio Deus reconhecia essas boas qualidades de Jó, mas que acaba passando por uma tragédia. Ele perde tudo o que possuía, ele perde os seus filhos e ele perde a sua própria saúde. Embora o livro não apresente uma resposta pronta e acabada das causas do sofrimento de Jó, o livro nos traz algumas reflexões importantes sobre esse assunto, sobre o porquê de nós sofrermos. E eu gostaria aqui de destacar as palavras de um dos amigos de Jó, que seguiram ao seu encontro para poder consolá-lo, e diante daquela situação, da visão que tiveram do sofrimento daquele homem, começaram a levantar algumas questões. E um desses amigos foi o Elifaz. No capítulo 5, os versículos 6 e 7 nos dizem assim: porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado. Mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Quando tratamos desse assunto, da origem ou das causas do nosso sofrimento como seres humanos, é difícil nós identificarmos apenas uma dessas causas. Ele toca em um desses pontos, que é a questão de que o ser humano sofre, que o sofrimento é algo inerente à vida humana. Tanto que ele faz essa comparação no versículo 7. O homem nasce para o enfado, aqui nós poderíamos falar para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Então ele pega aquela imagem, como se nós estivéssemos diante de uma fogueira, e o natural é que no pipocar daquelas labaredas, daquelas brasas, as faíscas elas se direcionam para cima e elas não vão para baixo. O natural é aquela ação. As faíscas vão para cima. Então ele faz chegar a essa conclusão. O sofrimento na nossa vida é da mesma forma. É algo natural, é algo que está presente no viver da humanidade. Desde o momento em que o ser humano teve o pecado adentrando na sua vida ali no Jardim do Éden, a Bíblia vai nos dizer que a partir dali o sofrimento se fez presente no nosso viver. E que a partir dali o sofrimento seria uma nossa companheira. Nós não teríamos como fugir a essa realidade. E toca justamente nesse ponto. Nós não temos como eliminar o sofrimento da nossa vida. É como se ele estivesse dizendo: nós nascemos para sofrer, porque o sofrimento certamente virá. Não há ninguém que possa dizer que nunca sofreu, que não sofre ou que nunca sofrerá. Isso é impossível, porque na perspectiva de Elifaz, o sofrimento é inerente à natureza humana, de que o sofrimento é inerente à vida humana. Nós sofremos, e essa é uma realidade. Nós sofremos porque o pecado está no meio de nós. Nós sofremos como consequência disso. E é essa a perspectiva de Elifaz. Sofremos porque somos humanos. Sofreremos porque nós somos humanos. Não há como fugir a essa realidade. E dia após dia, a vida nos coloca diante desta dura realidade. Nós sofremos porque nós somos humanos. Uns mais, outros menos, mas todos nós sofremos e sofreremos. Temos que lidar com essa realidade em nossas vidas. Mas ele não fica simplesmente nesse pensamento que poderíamos classificar como um pensamento extremamente pessimista, mas diante dessa realidade de que o sofrimento é parte do nosso viver,
Faz uma recomendação a Jó que serve para nós também. E essa recomendação está no versículo 8, o versículo seguinte, quando, depois de fazer essa constatação, diz assim: quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. É como se ele estivesse dizendo a Jó: você sofre porque você é ser humano. Nós sofremos porque somos seres humanos. Mas nessa tragédia há um caminho que nós podemos tomar. E ele diz: se eu fosse você, eu entregaria a minha causa a Deus. É a recomendação de Elifaz que serve para qualquer um de nós. Se o sofrimento faz parte da nossa vida, nós temos a quem recorrer, nós temos a quem buscar em meio a esse nosso sofrimento que não se aparta da vida humana. A questão é: onde nós estamos buscando a solução para o nosso sofrimento? Onde nós estamos ou com quem nós estamos indo para aliviar o nosso sofrimento? A recomendação de Elifaz é que, se ele estivesse no nosso lugar, ele buscaria a Deus. E é essa recomendação que a palavra de Deus nos deixa hoje. Essa constatação de que nós sofremos porque somos humanos, porque estamos debaixo desse jugo do pecado, dessa consequência do pecado no nosso viver. Mas há um caminho, há um meio de nós aliviarmos esse sofrimento. Há um meio de nós nos livrarmos também da dor, de toda a luta que o sofrimento impõe a cada um de nós. Se eu fosse você, eu buscaria a Deus. É essa a recomendação de Elifaz. É essa a recomendação da palavra de Deus. Sofremos? Sim. Mas nós temos alguém a quem buscar para nos fortalecer, para nos consolar, para nos confortar nos sofrimentos que nós enfrentamos. E esse alguém é Deus. Busquemos, portanto, a Deus para nos aliviarmos dos nossos sofrimentos, para sermos reconfortados. Que Deus assim nos abençoe e que Deus seja, né, o nosso oásis no meio desse deserto que nós enfrentamos dia após dia no nosso viver. Se fosse eu buscaria a Deus. E que Ele assim nos abençoe.